Ao contrário do que ele falou, estava afinado. A gente vai cantar um pouquinho. Nós vamos apresentar umas músicas novas em 96. Eu acreditei na época. Conta as duas. Conta as duas aí, pode. Com microfone, sem microfone, Clayton, que é o condutor. Né? Você que sabe? Você que é o condutor. Ah, eu vou ter que ficar levantando e indo lá toda hora. Fala aí. Então, na verdade, quando começou a banda, fui eu e o Igor Magalhães, né? A gente fazia aula de música na Bela Bartak e a gente estava tocando, a gente não sabia tocar muito bem. E o César, que era um baterista que estava fazendo aula na época, ele estava acompanhando o que a gente estava tocando no piano e guitarra numa sala. Ele começou a acompanhar na bateria. E daí eu peguei e falei pra ele, cara, tu tem banda? Nós era bem novinho ainda. E daí de tarde minha mãe pegou o carro e passou lá pegar ele na casa dele e a gente foi ensaiar a primeira vez. Vou ficar em pé. E depois no centro, depois eu... E aí então, aí depois eu conheci eles. Da mesma escola? Claro, pra cá. Na mesma escola. E... Aí era também uma ocupação. Era o tempo de fazer alguma coisa, não tinha muito o que fazer também. Era o que tinha que fazer no fim de semana, no caso.
verdade, gostávamos de música e somos atuantes com música até hoje. Então isso prova que não foi simplesmente um sangue. Aqui não é a volta, aqui é a revolta. E assim, ó, eu lembro do Silvio, não lembro do Michel do período. Mas em que ano que vocês. Eu vou falar o que eu falei, eu vou falar. Não, em que ano a banda começou, assim, que vocês têm uma definição? A tocar com frequência foi em 95, que a reunião foi no final de 94, ali em dezembro, férias escolares. E foi. E começamos a tocar na noite aos 15 anos, aqui no Calçadão foi o primeiro bar, foi o Jamaica. O Nova fechou, né? O Nova fechou. Eu lembro, não, a pergunta é essa porque eu lembro que em 95 ou 94 até, tinha o Leros e Boleros, né? Que tinha algumas bandas que tocavam lá, e foi a primeira vez que eu vi o Silvio. E, me chamou a atenção porque nós tínhamos uma galera, nem tinha, a banda de moleque nem existia, mas existiam umas outras bandas, o Quentes e Calientes, que vocês conhecem também, a banda que eu tocava era Princípio do Fim, e eu vi o Silvio na época de Moicano, né? Alguma banda estava tocando, não lembro qual banda, não sei nem se era nossa, mas eu lembro do Silvio, e isso acho que foi finais de 94, meados de 95. Isso, acho que ali, então ali já existia pelo menos o início do Tomato já estava se desenhando nesse momento. No momento que o Leros... Já, e aí quem aguenta eu e o Michel fica, né? A primeira formação, então, assim, só para nós, a primeira formação contava com quem? Assim, quando vocês subiram no palco a primeira vez tocando? Nós, o César Vieira e Igor Magalhães. César era baterista. Eu entro na banda em 97, daí. Eu até estava mostrando no show possível nosso Nefap em outubro de 97. E gravamos essa fita demo em 97. Dali eu não lembro até quando eu permaneci, acho que 99. Enfim, mas o interessante era o local que nós tínhamos para ensaio ali, né? Perto de INSS. Começa com talvez um não tenho o que fazer e se encontra algo que está até hoje. Porque o Baga ele é parceiro de muitos anos também, e tem a sua banda que é o Variantes. Eu me formei em música esse ano, continuo assim. Então tá bem legal e a gente vai alimentando o sistema. Nos alimentando. A primeira bateria que eu toquei foi a do Giva, do X-Meleca, em 95, 96. Eu lembro de ir nos teus ensaios lá depois. Uma coisa interessante que o Baga trouxe à tona também é a questão da gravação da demo tape, né? Nessa relação entre as bandas. Essa é a primeira, o que vocês estão apresentando hoje musicalmente é a primeira gravação. O primeiro registro das composições, e que na ocasião a internet não havia chego em Chapecó ainda, pelo menos pra gente não tinha. Devia ter no frigorífico, sempre tem tudo dentro do frigorífico. Ou da faculdade, né? Antes vem lá depois. Aí tinha muito esse negócio das correspondências, mandar para as revistas, lá pegava showbiz lá, sei lá, acho que era bis ainda na época, pegava o endereço, vamos mandar a fita demo. Atrás de CD, era bem interessante. olhava o endereço e mandava a fita demo, sem ninguém pedir, a gente enviava. Foi essa demo que foi feito aqueles eventos do CRC? Foi essa aí? Isso, foi em 3 bandas, né? Black Sand, X-Meleca e Retomate se reuniram. 3 shows, 3 bandas, a renda para gravar os materiais. Dividida para gravar o material. E inclusive tu não tocou em nenhum dos shows, né? Daí tu pegou eu entrei logo depois pra gravar mesmo, né? Aí o nosso baterista pegou, são essas músicas, ok, foi lá e gravou. Fala pra galera como funcionava essa coisa de juntar as bandas para arrecadar uma grana, como é que funcionava isso aí na época? Todos tinham composições, todos queríamos gravar, o dinheiro não existia, então nada mais adequado que um evento, 3 eventos, um a cada mês, e que a renda fosse destinada a que cada um gravasse o seu material, e deu tranquilamente. Porque com isso a gente juntava público, cada banda mais ou menos tinha um segmento, um era mais punk, um alternativo e metal. E daí a gente juntava as 3 bandas, todo mundo trazia o seu público, que arrecadava mais dinheiro, para conseguir gravar isso. E agora não precisa mais, cada um tem seu dispositivo portátil em casa e grava e edita os softwares também. O que é bom, isso é ótimo. E aí, na minha opinião, está a importância
importância do músico querer ter música autoral, trabalhar com som próprio. Nós estamos aí depois de 15 anos se encontrando, mostrando um registro, por mais que, né, da minha parte a bateria estava toda, não sabia nem tocar, não que hoje, né? Então, eu acho importante isso, trabalhar com música própria, né, o cara criar e tal. E aí vocês gravaram com o Girino. O Girino. Paulo de Nadal na O frente Girino era o baixista da banda Repolho. Com o E a estúdio. gravação foi não terminada em digital, né? Feito com fita. Estúdio Com- portátil. Assim, foi gravado em fita, não Era foi o gravado. único em estúdio. fita. Pô, olha que incrível, o X-Meleca foi o mesmo processo. Acho que é muito. O mesmo aparelho, Mesmo que aparelho. tinha pista em quatro, a fita em 4 pistas, e em cada pista gravava um instrumento, e depois gravava mais e mais, assim. Vocês gravaram a voz junto nesse aparelho aí? Nesse toca-fita? Sim, mas Lembra disso? eu acho que não... Depois Não acho que é foi por dado aí, não é um reforço, né? O importante é a parte da composição da banda. Independente se gravamos no estúdio A, B, melhor, gravamos em vários. É a continuidade do trabalho. Isso que eu acho o mais legal, até hoje. Se der, eu toco uma música nova que eu fiz aí, esses dias aí, com certeza. Essa é nova. Aí tem a música. Mais uma questão antes de vocês tocar, outra. A gente falou do Paulo, né? Do Repolho, citaram o Repolho. Qual que é a relação dos Tomatoes com o Repolho na época já? O que o Roberto tem a ver com tudo isso? Que é uma coisa que a gente sempre, né? Quando pensa nos anos 90, a gente vê muita figura do Roberto Panaroto e... Posso responder essa? Mas olha, só se tu quiser. Assim, eu te amo. Olha, eu lembro Com rock gaúcho, tá? Não fujam da... e com a Loverboys, né? E com Loverboy. Porque assim, tipo, eu lembro que antes de ter banda e tal, já fazia escola de música, etc, estava estudando, mas ia nos shows ver Repolho, Loverboys e, putz, tantas bandas na casa do Juca, né? Porque a gente não podia entrar nos lugares, a gente era menor, né? Mas na casa do Juca... É bem lembrado, essas músicas que tocamos agora e que vamos à frente são da nossa menoridade penal. E nesse lugar a gente conseguia ir para ver os shows que aconteciam em casa, chácara, que tipo, parente, irmã levava e deixava a gente entrar junto. E daí a gente via show de banda, senão a gente não podia entrar nos lugares para ver. E essa é a relação, tipo, via os caras... E essa é a relação, depois tive a honra, anos à frente, quando eles foram com o Roberto Demetrio com o 2 violão e balde, fazer o banda antes na MTV, e eu fui fazer o outro violão, já que a dupla é Irmãos Panaroto, né? 2 violão e um balde, ter gravado lá. E a gente conheceu bastante gente também, foi bem legal. Roberto. Então, muito que tem essa questão da continuidade, e para mim esse momento ele tá um pouco confuso em relação a como uma banda seguir com uma carreira, porque alguns excessos da tecnologia não são viáveis e você também não pode ser ortodoxo. E o mercado, eu acho que ele está um pouquinho perdido ainda em relação a isso, né? em como cobrar a mídia digital. Então, eu acho que hoje não importa disco e artista, ele não é mais uma coisa que se escuta composições, a música do tal, você vai ali na internet, faz, quero acesso. Sempre foi assim, o processo era mais demorado, mas é mais rápida a informação hoje. Eu não paro para ouvir um disco de uma banda, de um artista novo. Como se parava para ouvir uma demo, no caso. A gente escolhe músicas, né? Coletâneas. Tu queria falar? O álbum não é importante mais. Não, mas assim, ó, só fazendo um parênteses em relação a esse momento aí que vocês estavam conversando, que uma pessoa que eu sempre gosto de citar é o Chicão, né? Porque a gente tinha em Chapecó muita vontade de fazer as coisas e não tinha espaço. E aí eu me lembro muito bem, assim, você pegar num período em 94, 95, ele convencer a gringaiada de Chapecó a tirar as lojas num determinado lugar para abrir uma casa noturna, era uma coisa sensacional, né?
E mais do que isso, abriu espaço para a gente ir lá Pro rock fazer, alternativo, pro rock e alternativo, autoral, né? para as Principalmente. festas, Tipo, exatamente. Que daí, deixar o povo ir lá mostrar a cara. Daí foi que também o Repolho gravou a primeira demo, que foi a primeira demo em estúdio, que a gente conseguiu ir para Porto Alegre, pagar um estúdio, coisa e tal, que foi em 95, né? Foi mais ou menos nessa mesma época. E você pensar que o pessoal prestigiava as bandas, pagava o ingresso, a ponto de reverter isso financeiramente para as bandas, para gerar esses materiais, assim, isso eu sempre achei sensacional. E recentemente eu estava olhando um vídeo nosso do lançamento, acho, do CD, cara, a boate estava cheia de gente ali onde era a boate. Cara, sério, estava cheio de gente. Hoje é difícil às vezes você ver o pessoal indo para prestigiar bandas de rock, bandas novas, como o Silvio mesmo falou. A gente não tem mais nem vontade de ouvir. Qual o nome das duas que vocês fizeram antes? A primeira foi Canja e a segunda foi Music 1.doc. E agora vai ser o quê? Porque o computador já... Falar em canja, É isso aí. Próxima. Sober.
o grande estouro com as bandas de Seattle, né? Inclusive Nirvana ali. Nesse caso, o grunge. O grunge, isso mesmo. Inclusive, que o nosso baterista começou a tocar junto, tocando Nirvana. Olha No só. estúdio do Dudu lá. Eu queria que vocês realmente, justamente falassem um pouco sobre isso. Até que ponto essas informações e quais bandas chegavam até vocês e de que forma isso influenciou no som dos Tomates, porque eu vejo até pelos timbres, o peso, a forma tensa que essas músicas de vocês têm nesse período, que musicalmente eu percebo um pouco essa referência, né? Então, sei lá, se vocês falassem um pouco sobre isso para a galera que não viveu esse período, para retomar um pouco também nessa lembrança. Foi, sem dúvida. Aqui em Chapecó, com certeza, as nossas influências eram a televisão, a Rádio Atlântida, Oeste Capital, as revistas de música da banca, as guitar players, coisas assim, interesse. Mas eu acho, pelo menos para mim, influência do meu estilo de tocar, que começou, e que isso traz para a banda, certamente, Nirvana, Sonic Youth, tu via aquele peso que era um rock com peso que não chegava a ser metal, era uma coisa diferente. Aquilo me instigava muito a tocar. Foram as bandas que me trouxeram pro palco, foram realmente Nirvana, Sonic, Primus, essa coisa da década de 90 mesmo. E continuou um pouco bagunçado desde então. Tem bastante influência, ao mesmo tempo que escutava isso, estava indo no show Repolho, bebendo de outras fontes. E agora, com a ida para o Paraná, e que não tem o grupo RBS, então você não tem o contato da Atlântida nem da RBS, muita coisa desaparece da sua vida. A questão em relação a essa questão da MTV também, nos anos 90, tinha um outro, aqui em Chapecó, até hoje, né, mas era mais forte, na minha opinião, assim, a influência também do rock, entre aspas, gaúcho, né, esse rock produzido sempre em teve. Porto Alegre, principalmente, né, com grande celeiro. Não só o rock gaúcho, como a música gauchesca. Acho que é porque o rock nada a ver com o anterior ali, mas também a ver com ir para o Paraná, é que a cultura gaúcha ela meio que desaparece, pelo menos em Curitiba. E a gente vê que isso também está no nosso som lá de alguma maneira. Sempre quando a gente está na rua e ouve de repente um... Chega a dar um... Uau! Mas esse negócio do rock gaúcho, eu acho que é porque era uma coisa que ele saía da caixinha convencional do rock and roll, que você via na TV aberta, por exemplo. Aí você via os caras lá produzindo uma puta sonzeira, um rock and roll diferente, que se for ver é alternativo, mesmo tendo sonoridades bem puxada pra Jovem Guarda, para esse tipo de coisa, mas era uma coisa rebelde e alternativa, então pra gente ver isso também influencia muito no som da banda, de tipo, vamos produzir, vamos fazer algo diferente também, vamos fazer o nosso diferente. Agora, hoje em dia, sempre, esse pensamento sempre existiu e existe até hoje. O repertório hoje está muito maior e cada um ouve uma coisa muito diferente. O Michel está sempre antenado, está saindo de novidade, o Nadal também. Eu fui para esse meio mais... Ele não é acadêmico e não é erudito, mas é meio por ali. E acabo tendo mais contato com maestros e orquestras. E a gente traz uma referência uma coisa da outra. Tem coisas de Vivaldi que, se você lançar num acorde, é o demônio. E é verdade. E outra coisa também que o Baga trouxe muito, o Baga é o André. Não, a época grunge eu lembro, sei lá, dentro do Nirvana, Bad Relief, Pennywise, coisa. Nossa, eu acho que bastante vinha. E eu andava de skate e nossos amigos, muitos andavam de skate, iam no nosso ensaio. Eu lembro que a época da explosão do skate também, 95, 96, 97.
que voltou a ser uma cultura que o pessoal frequentava o nosso ensaio, não somente skatista, mas eu, a galera envolvida com a arte. Mas essa cultura skate trouxe bastante o grunge mesmo, para influenciar, tipo, conviver com isso. Você tentou andar, acho que não, eu andei, mas nossos amigos... Não deu certo. Nossos amigos sempre estavam juntos, né? Assistindo ensaio com skate ali. Sempre, inclusive tem participação Eu tocava de guitarra e ia com skatista, skate. era um show de Fábio, a gente tocando e a galera andando de skate no show, assim, tipo, isso é uma coisa bem legal, né, isso que aconteceu. É. E talvez ali deu o início, talvez, né, na minha opinião, da Yellow House, que eu estava comentando antes, nessa década aí. Foi. Nesses anos 97, 98, ponto de encontro no ensaio dos Retomentes começou a... Claro, Começou a juntar bastante gente que queria ensaiar e aí surgiu a Quem Yellow ensaiar não só, 99. e quem era interessado também, Falando diretamente da para Yellow. produzir, né? E todos acho que são envolvidos com música até hoje, né? Todos que participaram da Yellow. Podia explicar para quem não conheceu a Yellow o que era a Yellow House? O que era ela? Yellow House foi uma casa alugada por músicos para ensaiar, gravar, fazer eventos, Churrasco. churrascos Claro. quase diários. Nossa, foi Evento que foi de 99 a 2006. Foi ótimo. E todos os músicos trocavam experiências. Exato, como era todo mundo, ficava em horários recebemos. diferentes, a gente, além de ensaiar, a gente fazia jam com Fazia com intercâmbios, baterista. trazia bandas do Rio Grande do Sul para tocar aqui. Eles dormiam na Yellow e nós íamos até lá e fizemos coisas bem legais, tipo lá em Bento Gonçalves. Né? Tinha churrasco. Que maravilha. Pra quem não sabe, a Yellow É bom sair. é uma casinha amarela que fica no alto do Presidente Médici lá, né? Uma delas. É, foi uma no São Paulo. Foram 13 elas. uma Pô, eu das conheci só Os ela. caras foram mandando a Esse é gente. só Nós participamos desde a Enfim, primeira. esse da pauta para uma outra, né, Cláudio? Só sobre Foi ela. um estúdio. Pronto. Eu lembro que tinha churrasco. E agora ele não existe Tanta mais. gente Né? queria tocar, que montavam duas baterias, era 3 baixos ligados, Tava 2, tudo 3. ali, sempre Era tinha coisa equipamento. assim. Isso aí também. Acho que ninguém cuidava da carne nesse momento. Olha só, o interessante disso tudo é que eu percebo assim que nesse período acontecia muito isso aí. Das bandas se encontrarem, olha só, no mesmo espaço. Eu estava conversando com o Clayton essa semana, antes de nós fazer aqui logicamente, do período que eu montei uma primeira banda em 1993, que é uma banda punk, Gritos de Protesto. E o Clayton, eu conheci ele musicalmente dessa forma, porque ele ia nos nossos ensaios para poder a banda dele tocar com o equipamento que a gente tinha meio que um pouco emprestado, né? Um pouco comprado, um pouco furtado, né? E isso aconteceu justamente, essa questão da Yellow também me parece muito as bandas se reunindo em torno de um propósito individual de cada banda, logicamente, mas isso acaba criando um cenário. Foi criar um cenário de cantoria exatamente igual quando está a moçada da obra, assim, sabe? Construção, tem aqueles 12, 15 peão, com uma viola, uma música assim, era mais ou menos assim, só que a a música casa era do rock. Giba também se reunia outro pessoal, e mais ou menos nessa época, que foi E até a gravação das demos, né? uma Michel? época que, sim, que surgiu um monte de banda nessa época, inclusive começou a ter eventos que a prefeitura patrocinava, porque Ah, não, isso é tanto de mentira, banda até a tinha... prefeitura nunca patrocinou. Os Domingos das Galas. Só liberava a praça. Ah, então vou lá pegar o cachê. Que fazia É, mas cartaz. liberava, né? Hoje nem isso não tá Ah, é acontecendo. patrocínio sem cachê, é isso. Colocava um nominho lá no canto. Tocar mais duas aí? Isso aí, Eu acho que vão ser, talvez um bloco de 3, não sei que não. Tu que sabe? Desculpa. Um Desculpa, bloco vai ter que ser pô. de 3 inevitavelmente. Tá.
Nessa época a gente ouvia muito Green Day também. Quem conhece Green Day talvez encontre a referência. O que é? Meu pai tinha. Curta as músicas, né? Por isso fazia um monte. Pra dar um show. O meu pai de Mas esse não é o meu pai, tá? É o pai de outra pessoa. O que acontece aí na população brasileira, todo mundo está sabendo da violência aí, as desigualdades sociais.